Olá, turma boa! Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Olha o que diz a palavra de Deus. Certo dia, Pedro e João estavam subindo o templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: "Olha para nós." O homem olhou para eles com atenção e esperava receber deles alguma coisa. Disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande." Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu-o andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Essa é uma história extraordinária. Esse homem estava à porta do templo e imagina quanto tempo, ele era paralítico, aleijado de nascença. Imagina quanto tempo ele se pôs ali, ouvindo os relatos do que acontecia dentro do templo. É bom registrar que, por questões cerimoniais, ele era considerado impuro, ele não podia ter acesso ao templo. A prerrogativa de desfrutar da presença de Deus não era algo que alcançava e contemplava gente como ele. A realidade dele, a situação dele, a circunstância que ele vivia, o impedia de desfrutar da presença de Deus. Mas não naquele dia. Naquele dia, a presença de Deus o alcançou lá fora. Isso me fez lembrar de uma experiência que tive com um amigo meu. Aqui na nossa comunidade de fé tem algumas pessoas que gostam do esporte náutico, do mergulho, de desfrutar dessa coisa. Alguns são habilitados, têm a carteira, o registro na carteira para mergulho com cilindro, com profundidade, tirado aqui na região dos lagos no estado do Rio de Janeiro. Eu sou amador nessa história. Mergulho no auge da minha experiência, uma vez por ano, nas minhas férias de janeiro. É tudo que eu sei de mergulho. E um amigo meu tentando me incentivar a tirar a carta de mergulho para cilindro, com profundidade, narrou-me com muito gosto como tá lá no fundo, desfrutando da parte do fundo do mar. Ele diz: "Ó, Wesley, a coisa começa a ficar boa ali nos 12 metros, 13 metros, a gente vê uma variedade incontável de vida, a gente vê peixes, a gente vê tartaruga, é impossível registrar com palavras a sensação de estar naquele ambiente." Mas em uma ocasião a gente viveu algo extraordinário aqui na nossa região. A gente teve aqui um fenômeno de maré roxa com uma riqueza grande de ambiente para alimentação da espécie marinha. Então foi rico não só em transparência de água, mas também foi rico em presença das espécies marinhas naquele lugar. Então eu mergulhava numa região de 2 metros com uma vida tão rica que parecia que eu estava num mergulho de cilindro como meu amigo. O que aconteceu naquele dia no templo foi algo similar a essa experiência da maré roxa. A vida que é rica e que eu só vejo quem mergulha em profundidade foi possível de ver aqui com poucos metros. A gente estava a 2 metros na lâmina d'água e a gente via tartaruga, lulas, espécies de peixes riquíssimos, um colorido enorme de peixe riquíssimo, uma transparência exuberante da água do litoral carioca. Naquele dia lá, o que aquele homem experimentou junto com os discípulos foi a presença de Deus fora do templo. Aliás, o livro dos Atos dos Apóstolos vai registrar isso para nós, que parece que aquela glória que era só do Santo dos Santos alcançou-nos fora do templo, alcançou-nos na vida. Evangelho do Reino é isso, é a vida plena de Deus entrando na nossa história aqui. Às vezes a gente não tem força e não se sente nem capacitado para um mergulho tão fundo no espiritual, mas parece que Deus tem misericórdia de gente como a gente e traz o reino entre nós, e a gente vê toda a exuberância, toda a vida que o reino de Deus, e só o reino de Deus, é capaz de proporcionar para nós. A minha oração e meu desejo é que a minha vida e a sua vida seja surpreendida com frequência, com essa visitação plena do reino e da presença de Deus entre nós.